E agora vamos falar de economia. Quase 3.400 empresas fecharam as portas no comércio em Alagoas nos 4 primeiros meses do ano. O setor ainda sofre as consequências da crise econômica agravada com a confusão política lá em Brasília. Aqui funcionava uma loja de eletrodoméstico. Esta outra comercializava roupas e acessórios. A farmácia também fechou. Todos os estabelecimentos mostrados funcionavam no centro de Maceió. A Aliança Comercial está preocupada com a instabilidade da política econômica do país. A recessão fecha as empresas e provoca desemprego em massa. Houve uma redução muito grande, a maioria das redes fecharam loja, teve rede que fechou pela metade, teve rede que fechou 30, 40 pontos, teve até que fechou mais. Mas isso aí é o próprio mercado que diz. Agora, o que o Brasil precisa é equilibrar, precisa tomar uma decisão com relação à política, que está prejudicando o comércio, está prejudicando a indústria. Um levantamento feito pela Junta Comercial aponta que nos 4 primeiros meses do ano, empresas não conseguiram manter o negócio ativo. O comércio é o setor mais prejudicado. Segundo dados da Jusceal, quase 3.400 empresas estão assim, fechadas em Alagoas. Um número de 12,5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram extintas 2.900 empresas, uma diferença de 416 negócios. A crise financeira influencia, é lógico, mas assim, de acordo com a facilidade que o Portal Facilita hoje traz para o Estado, se abre e se fecha empresa num piscar de olhos. Hoje uma empresa abre e fecha, se ela quiser, no mesmo dia. De acordo com Guido Santos, outros fatores também implicam no fechamento das empresas. O aumento do aluguel é um deles. A gente tem alguns prédios comerciais fechados, em torno de 30 prédios. Mas muitos desses prédios é porque o proprietário quer aumentar o aluguel acima do que o mercado absorve. E outros por questão de já ter outros pontos comerciais da mesma empresa no centro, então achou melhor fechar. E tem alguns também que é a questão de logística mesmo, de necessidade. Em 2017 foram abertas 7.000 empresas. Isso representa um aumento de 5% em relação aos 6.600 negócios abertos no primeiro quadrimestre de 2016. É uma movimentação no mercado, nosso estado não está fraco. Em relação ao ano passado, essa porcentagem diminuiu, apesar de ser grande. Como eu falei anteriormente, tem a influência da crise econômica, mas o nosso estado está desenvolvendo muito bem. O fechamento de empresas dificulta ainda mais a vida do trabalhador. Depois de um ano parado, Edson conseguiu um emprego em tempo de crise econômica. Tenho vários cursos, mas mesmo assim não tem muita proposta assim, de oportunidade para trabalhar. Está muito complicado. O prefeito de Campo Grande, no Agreste de Alagoas, quase partiu para a briga com os servidores que realizavam a manifestação. Esse é um dos destaques de hoje do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Laís Pita. Olá, Sabrina, boa tarde. Logo no início desta quinta-feira, cerca de 12 homens explodiram caixas eletrônicos do Banco do Brasil na cidade de Igaci. O delegado Vinícius Ferrari, da seção de roubos a banco da Polícia Civil, divulgou imagens do assalto. Segundo o delegado, as investigações já foram iniciadas e espera-se que, com a divulgação das imagens, possam surgir informações sobre os assaltantes. Os assaltantes chegaram à agência utilizando um veículo Amarok de cor prata. A população pode fazer denúncias por meio do Disque Denúncia 181, pois os policiais estão em diligências para prender os acusados e existem informações que os criminosos ainda estão na região. E as fortes chuvas que caem em todo o estado de Alagoas continuam causando estragos. Aqui na cidade de Arapiraca, moradores de um bairro estão preocupados com os muros das casas que estão ameaçados de desabar. Moradores da comunidade Riacho Seco, no bairro Canafístula, estão preocupados com a chuva que cai na capital do Agreste desde o início desta semana. Como é possível ver nas imagens, a cratera que abriu na rua projetada não permite a circulação de veículos e, o que é pior, está chegando perto das casas e os moradores estão com medo dos muros arriarem. Segundo os moradores, toda a água das ruas calçadas se deslocam para essa rua, que teve um projeto iniciado no governo Célia Rocha e, por motivo desconhecido pela população, não foi finalizado. A Prefeitura de Arapiraca, por meio do secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras, Daniel Soares, informou que assim que a chuva cessar, vai providenciar o conserto da via. Uma outra informação que é destaque no 7 Segundos é que o prefeito de Campo Grande, Arnaldo Higino, xingou e quase agrediu servidores do município durante manifestação na manhã de ontem.
O Portal 7 Segundos recebeu um vídeo que mostra o prefeito de Campo Grande bastante alterado. Pelas imagens, dá para ver que um grupo de servidores estaria realizando um protesto pelas ruas da cidade quando foram abordados pelo gestor que, por pouco, não agrediu os manifestantes. No vídeo, dá para notar o desequilíbrio do prefeito, que, nervoso, acaba xingando os servidores. Num trecho, se ouve uma voz, acreditamos que de uma das manifestantes, pedindo para que os outros sigam o caminho sem entrar na discussão com o gestor. De acordo com moradores, o protesto foi organizado por professores da rede municipal de ensino, que cobram o pagamento referente ao mês de dezembro, o 13º salário e também 1/3 das férias. Esses são os destaques que eu trouxe aqui para o Jornal do Dia desta quinta-feira, Sabrina, e voltaremos amanhã. Obrigada, Laís. Até amanhã. Maceió continua registrando uma série de problemas por causa das fortes chuvas que caem na cidade. Ontem, o nível do rio Jacarecica, na região norte, subiu, invadindo várias residências. No Mutange, houve desabamento de uma casa e a queda de uma árvore. As chuvas provocaram vários estragos. Em Jacarecica, o rio transbordou e atingiu várias casas no bairro. Os moradores ficaram desesperados. Começa a chover, eu não consigo dormir, porque a proporção sempre é a água entrar. Em Guaxuma, uma barreira desabou e invadiu uma rua do conjunto Hélio Pontes Bonfim. Segundo os moradores, no ano passado, um deslizamento atingiu esta casa. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. Hoje a gente não tem condições de ter outra casa, a gente volta para a mesma casa, com os amigos que ele deixou, e a gente tem os amigos que ajudou a gente a construir isso aqui ainda de novo, levantar. E agora, correndo o mesmo risco de novo. No bairro do Mutange, uma árvore caiu sobre uma casa. Dona Áurea mora há 45 anos no local e diz nunca ter ocorrido isso. Ela e a neta estavam sozinhas. A moradora aguardava a chegada da Defesa Civil. Não tenho para onde ir, assim, né? De vizinho, não sei como é que eu vou fazer, não. Estou numa situação um pouquinho complicada. Essa casa também desabou no Mutange pela segunda vez e atingiu outra. Ninguém ficou ferido. A família também aguardava a Defesa Civil para ser retirada do local. Angustiado, o morador disse não ter para onde ir. Desde 2004 que eu moro aí. Só que a gente fez um cadastramento em 2005 e ficou da gente ganhar umas casas lá na cidade de Sorriso 2. Mas a gente não conseguiu não ganhar essas casas não. E hoje e amanhã ocorre em Maceió a segunda reunião de análise e previsão climática para o setor leste do Nordeste. Mais informações ao vivo com o repórter Max Cavalcante. Boa tarde, Max. Qual o objetivo desse encontro e quem é que participa? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde aos amigos que assistem ao Jornal do Dia. Olha, participaram dessa reunião hoje de manhã representantes dos principais centros meteorológicos do país, por meio de uma videoconferência. E aqui presentes no auditório da FAEAL, representantes de centros meteorológicos do Nordeste e também representantes da Defesa Civil, e tudo isso para garantir uma previsão coletiva e mais a fundo da situação das chuvas no Nordeste. A gente vai conversar com o Vinícius Pinho, que é meteorologista da Sala de Alerta do Estado de Alagoas. Vinícius, boa tarde. O que é que deu para ser conversado hoje de manhã? Então, num primeiro momento, foram discutidas as questões oceânicas e atmosféricas com os principais centros meteorológicos do Brasil. Essa previsão ela é uma previsão para todo o Brasil, e foram discutidas diversas questões. E a partir da tarde, agora no início da tarde, os centros do Nordeste vão discutir uma previsão específica para o leste do Nordeste do Brasil. Aí a gente vai fazer a discussão nossa e dentro dessa discussão a gente vai tentar fazer uma previsão em consenso para que possamos divulgar os resultados especificamente do Nordeste do Brasil. Essa reunião acontece hoje à tarde para que amanhã ainda esses representantes ainda vão estar aqui, né? Esse resultado vai ser divulgado amanhã, é isso? Exatamente. Amanhã, na parte da manhã, nós vamos nos reunir novamente aqui para divulgar o resultado final da previsão climática para o próximo trimestre, junho, julho e agosto, para todo o Nordeste aqui do Brasil. Tudo bem, mas já dá para adiantar alguma coisa? Assim, do que choveu, por exemplo, aqui em Alagoas, estava dentro do previsto, passou um pouco ou não? Então, como a gente está dentro do nosso período chuvoso, da nossa quadra chuvosa, essa chuva ela era esperada,
apesar dos volumes terem sido bastante significativos, só que a distribuição dela não foi dentro do esperado. Nós esperamos volumes significativos de chuva nessa época do ano, porém mais bem distribuídos. A chuva atingiu praticamente toda a média do mês de maio em 5 dias. Por isso, tantos transtornos, principalmente aqui na região metropolitana e no norte do estado, na região do Vale do Jacuípe, Vale do Paraíba, Mundaú, aquela região da Zona da Mata. Reuniões como essa acontecem com uma certa frequência. Essa é a segunda reunião que é voltada para o Nordeste, para essa área leste do Nordeste, não é isso? Isso, essa é a segunda reunião do ano para o leste do Nordeste. Em março foi realizada uma em Recife, hoje e amanhã em Alagoas, e mês que vem vai ter outra reunião aqui em outro estado do Nordeste que ainda está sendo definido em qual local. Mas é uma reunião por ano aqui no estado de Alagoas. Isso visando conter, né, a situação de uma maneira prévia, né, evitar tragédias, vamos dizer assim, né, isso? Exatamente, essa previsão tem como objetivo principal servir como uma ferramenta de gestão para os órgãos gestores se planejarem para um futuro, para o próximo trimestre com relação às chuvas. Se condição de seca ou de chuvas acima da média, os gestores vão poder se planejar tendo essa informação. Bom, Vinícius, agradeço pelas informações. Então, amanhã, esses resultados dessa grande reunião sairão, esses resultados aí, para a gente saber como é que vão ser esses próximos, pelo menos, 3 meses que devem ser de bastante chuva aqui no estado de Alagoas e no Nordeste. A gente volta com você aí no estúdio. Sabrina Scanone. Obrigada, Max, pelas informações. Em instantes, a Universidade Federal de Alagoas ameaça fechar as portas. É o que afirma a reitora da UFAL. Voltamos já.